Bom, boa tarde a todos, pessoal. Iniciamos aqui a reunião da diretoria colegiada de hoje, 25 de fevereiro de 2026. Temos pauta única, que é a análise ao pedido de fechamento de agências de atendimento presencial feita pela Copasa. A nossa coordenadoria operacional, na figura aqui, mais especificamente da gerência de regulação operacional, foi a equipe responsável por avaliar essa solicitação. Então, eu já aproveito e passo a palavra para o Misael James, que é o gerente da unidade, para fazer as apresentações, né? Vai colocar os principais pontos e depois a gente passa para possíveis dúvidas da diretoria e posteriormente a votação. Então, Misael, pode ficar à vontade, por favor. Muito obrigado, Stephanie. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Vou começar aqui compartilhando a minha tela com a apresentação, seguindo para recomendação após a nossa análise. Então, aqui nós avaliamos então a proposta de encerramento de agência de atendimento presencial. Esse foi um pleito apresentado pela Copasa no ano passado, que agora nós estamos concluindo a análise. Então, esse pleito ele foi enviado pela Copasa por meio da comunicação externa número 8 de 2025. Então, ela solicitou a anuência da ARSAI para o encerramento dessas 18 agências de atendimento. E qual seria a fundamentação legal para essa solicitação? A resolução ARSAI número 94 de 2017, mais especificamente no artigo 21, ele estabelece que o prestador de serviços ele manterá agência de atendimento presencial com estrutura adequada às necessidades do público em área central e de fácil acesso. E como ressalva, a resolução estabelece que o fechamento das agências de atendimento presencial existentes, ele fica condicionado à homologação pela ARSAI. Por isso, então, que para o fechamento de qualquer agência de atendimento presencial, a Copasa e demais prestadores regulados pela ARSAI precisam solicitar essa anuência formal à agência. E quais foram os argumentos apresentados pela Copasa? Primeiramente, esse fechamento ensejaria na racionalização da estrutura física, na redução de custos fixos de infraestrutura e de manutenção. A Copasa também alega que, atualmente, o atendimento presencial ele representa apenas cerca de 5% do total de interações dos usuários com a companhia. A maior parte da demanda, então, dos usuários já vem sendo absorvida de forma eficaz pelos canais digitais e as localidades nas quais a Copasa está solicitando o fechamento dessas agências são localidades com menos de 1.000 economias ativas, ou seja, são localidades de pequeno porte, com a demanda relativamente pequena. E, por fim, a Copasa alega que as agências de atendimento presencial que estão localizadas no entorno dessas localidades, elas são suficientes para poder atender essa realocação de demandas dos usuários por atendimento presencial. Dito isso, apresentado o contexto, partimos então para a segunda parte, que é a análise. A análise feita pela Gerência de Regulação Operacional, ela foi dividida aqui em 6 partes. Nós analisamos os argumentos apresentados, em seguida, a relação com outros projetos e outras iniciativas sobre atendimento aos usuários, fizemos uma caracterização das localidades onde estão situadas as agências que se pretende fechar, avaliamos o histórico de atendimento presencial e remoto em cada uma dessas localidades, avaliamos efetivamente o pedido de fechamento de cada uma dessas 18 agências e, por fim, analisamos também qual é o procedimento, o passo a passo proposto pela Copasa para o encerramento dessas agências de atendimento. Então, com relação inicialmente aos argumentos, numa análise geral, nós identificamos que as justificativas apresentadas pelo prestador, elas não vieram acompanhadas de dados, ou seja, a gente não tem uma fundamentação em termos de números, como, por exemplo, estimativas de custos e benefícios financeiros. Seria muito interessante se a gente tivesse acompanhado do pedido de solicitação das agências a indicação do montante que seria economizado com o fechamento dessas agências de atendimento. Uma outra informação, outro argumento apresentado foi que os serviços de atendimento remoto, eles conseguem suprir e substituir o atendimento presencial.
Então, algo que nós sentimos falta foi de uma comparação e a indicação se todos os tipos de serviços que hoje são oferecidos no atendimento presencial, se eles também estão disponíveis no atendimento remoto, seja via site, aplicativo ou telefone. Também não vieram dados sobre a capacidade das agências do entorno de absorver essa demanda extra que seria causada pelo fechamento de uma outra agência, e nem mesmo a indicação, por exemplo, se existem linhas de transporte público para facilitar o traslado dos usuários da localidade que ele se encontra até a localidade onde se situa a agência de atendimento mais próximo, tá? Então, são justificativas que carecem de informações para embasar melhor o pedido, porém, a ausência desses dados não impede que nós prossigamos com a análise e cheguemos a uma recomendação para o fechamento ou não dessas agências. Porém, nós entendemos que em novas solicitações futuras, a inclusão dessas informações ela será aí muito bem-vinda. Com relação a outras iniciativas, no ano passado, a gerência também avaliou um pedido da Copasa para consentimento da agência para que a Copasa instalasse guichês de atendimento em comércios locais credenciados. Seria uma alternativa aí para tornar mais eficiente o uso da infraestrutura e aí conseguir atingir essas localidades de pequeno porte. Então, esse projeto piloto da Copasa, instalação de guichês de atendimento, abrangeria 40 localidades na unidade de negócio leste, seria um projeto piloto. E qual que é a relação com essa solicitação da Copasa para fechamento das agências? Nós identificamos que das 18 agências de atendimento que a Copasa solicita o fechamento, 8 delas estão em localidades para as quais a Copasa está trabalhando com esse projeto piloto de instalação de guichês. Então, a informação-chave que faltou para a gente foi nessas 8 agências nessas 8 localidades onde se pretende fechar as agências, elas já receberam esses guichês de atendimento em comércios locais credenciados? É informação que nós não temos, só que isso contribuiria bastante para nossa análise. Dito isso, nós partimos para a terceira etapa, onde nós fizemos a caracterização de cada uma dessas 18 localidades. Então, conforme mostrado aqui na tabela, nós temos a localidade e o município onde está a agência que se pretende encerrar. Nós temos o município onde se localiza a agência substituta que receberia a demanda por atendimento presencial, onde fica a agência mais próxima. Em seguida, nós analisamos duas informações que são a população atendida e o número de economias ativas com atendimento por abastecimento de água. E aí nós já começamos a notar que nem todas essas localidades elas são de pequeno porte, nem todas possuem menos de 1.000 economias. Algumas delas chegam aí a quase 2.000 economias, como é o caso da localidade Machado Mineiro, localizado aí no município de Águas Vermelhas. Ainda analisando a distância entre a localidade onde está a agência que se pretende fechar e a localidade onde está a agência substituta que iria receber essa demanda extra, nós vemos que a distância entre essas localidades pode chegar a até 74 quilômetros. Então, vocês podem ver nessa última coluna destacada em azul aquelas localidades que estão mais distantes umas das outras, tá? Então, não são distâncias assim tão curtas. Algumas delas são bem consideráveis. E vocês podem notar também que o total de atendimentos em algumas localidades é bem significativo, podendo chegar a mais de 3.200 atendimentos nos 12 meses que nós analisamos. E, por fim, o percentual de atendimentos na modalidade presencial nessas localidades, em algumas delas, ultrapassa 70%. Então, nesses 4 localidades estão destacadas com os números na cor azul, o percentual de atendimentos que está na modalidade presencial, ele ultrapassa 70%, chegando até 85%, como é o caso da localidade de Vista Alegre, no município de Claro dos Poções. Analisando o histórico de atendimento global da Copasa durante 12 meses, nós identificamos que, com relação aos atendimentos presenciais, expressos aí nessa linha azul, nós observamos uma tendência de queda, ou seja, a quantidade de atendimentos presenciais tem diminuído, ao passo que, conforme apresentado na linha verde, a quantidade de atendimentos não presenciais
seja por telefone, site, aplicativo, tem se mantido, de certa forma, constante, tá? Ao passo que, quando a gente faz a mesma análise para cada uma das localidades onde estão as agências de atendimento presencial que se pretende fechar, nós não conseguimos identificar uma tendência clara, nem de aumento, nem de redução ou estabilidade da quantidade de atendimentos presenciais. Então, infelizmente, esse é um critério que nós não conseguimos utilizar para poder auxiliar na nossa recomendação para o fechamento ou manutenção em aberto dessas agências de atendimento. Na quinta parte, nós avaliamos, então, o fechamento propriamente dito das agências de atendimento. E, para isso, nós consideramos 5 indicadores. Então, são 5 critérios de referência para, com base neles, indicar ou não o fechamento dessas agências. O primeiro é o percentual de atendimento presencial. O segundo, a taxa de atendimentos presenciais por mês para cada grupo de 1.000 habitantes. O terceiro, o número de atendimentos presenciais realizados por dia. O quarto, a distância entre as localidades. E o quinto, o número de economias na localidade. E para cada um desses 5 indicadores, nós trabalhamos com alguns valores de referência para a gente poder decidir de forma individual pela manutenção ou fechamento das agências. Primeiro, o percentual de atendimento presencial, nós consideramos que, se a maioria dos atendimentos é presencial, deve existir uma recomendação para manter a agência. Agora, se a maioria dos atendimentos for remota, ou seja, se esse indicador for menor que 50%, a indicação será de fechar a agência. Para o segundo indicador, se o número de atendimentos por mês a cada grupo de 1.000 habitantes ele for maior ou igual a 35, a nossa indicação é de manter a agência aberta, e se menor que 35, a indicação é para fechar a agência. Lembrando que esse valor de 35 atendimentos por mês para cada grupo de 1.000 habitantes é um valor que ele é representativo da Copasa como um todo. É um valor que nós calculamos para o prestador com base nos dados agregados de todos os municípios atendidos pela Copasa. Com relação ao terceiro indicador, que é o número de atendimentos por dia, nós construímos um cenário hipotético em que, na resolução, é previsto, no mínimo, a agência funcionar por 2 horas diárias. Então, nesse cenário restrito, em que a agência permanece aberta, funcionando 2 horas por dia, e considerando apenas um atendente que precisa, para cada atendimento, 20 minutos, e que essa agência vai funcionar com 50% da capacidade, esse cenário mínimo, ele incorre em 3 atendimentos por dia. Então, se a agência tem mais de 3 atendimentos por dia, a tendência, a recomendação é manter. Se ela tem menos de 3 atendimentos por dia, a recomendação é para fechar. O indicador 4, o nosso valor de referência é de 20 quilômetros, ou seja, se a distância for maior ou igual a 20 quilômetros, a recomendação é manter a agência aberta. Se a distância for menor, poderia fechar essa agência, uma vez que a agência mais próxima não seria tão distante. E qual foi o critério que nós adotamos para estipular esse valor de 20 quilômetros? Foi considerando um cenário hipotético de 30 minutos de deslocamento numa velocidade de 40 quilômetros por hora em vias sem pavimentação. Aqui só lembrando um destaque que eu já fiz anteriormente. Nós não tínhamos informações suficientes para poder avaliar a existência ou não de linhas de transporte público. Porém, em análises futuras, é a informação que nós podemos incluir na análise. E no quinto indicador, o número de economias na localidade, nós consideramos que, para localidades acima de 1.000 habitantes, são localidades que não se enquadram como pequeno porte, então deveria sim manter a agência, e para localidades com menos de 1.000 economias, são localidades nas quais poderia se fechar a agência de atendimento. Então, baseado nesses 5 indicadores e nesses 5 valores de referência, nós partimos então para uma conversão dos valores dos indicadores em uma escala binária, onde o valor positivo de +1 ele indica a manutenção da agência, e o valor negativo para cada indicador ele indica o fechamento das agências. Agora vem a fase final, que é como combinar o resultado desses 5 indicadores. Para isso, nós utilizamos o método Delphi. Nós consultamos alguns técnicos aqui da agência e pedimos para eles ranquearem
do mais importante para o menos importante, esses 5 indicadores. E com base na pesquisa a esses servidores, esses técnicos, nós chegamos a esse peso. Então, pelos pesos apresentados, vocês podem ver que o indicador mais importante, de acordo com a pesquisa Delphi, foi o indicador número 4, que é a distância entre localidades, e o indicador com menos peso, com menor importância, é o indicador número 5, número de economias na localidade. Então, essa é a metodologia que nós estamos propondo para avaliar essa solicitação de fechamento de 18 agências de atendimento. Então, aqui nas slides seguintes, eu vou apresentar brevemente qual foi o memorial de cálculo. Então, nós temos aqui primeiro as 18 localidades e para cada uma delas o cálculo de cada um dos 5 indicadores. Na sequência, cada um desses valores foi comparado com o valor de referência do respectivo indicador. Então, todos os valores dos indicadores foram convertidos para a escala +1 ou -1. E, na terceira etapa, esses valores +1 e -1 foram multiplicados pelo peso do respectivo indicador, chegando então nessa tabela aqui de indicador versus peso. E no final, na última coluna, nós temos a combinação desses pesos e indicadores, chegando aí no índice de decisão. E o índice de decisão segue a mesma ordem de preferência para fechamento ou manutenção da agência. Quanto mais positivo o índice de decisão, maior a recomendação para manutenção da agência, e quanto mais negativo, quanto mais próximo de -1 o índice de decisão, maior a recomendação para fechamento dessa agência de atendimento. Então, no final das contas, das 18 agências de atendimento para a qual foi solicitado o fechamento, o indicador apontou, sendo viável, o fechamento para 8 agências, essas que são mostradas aí na cor vermelha. E, lembrando, em uma análise adicional aí entre o valor do índice e o contexto em que estão essas localidades, vocês podem notar que, na primeira linha, a gente tem um valor negativo de -0,58, sendo que para essa localidade, nós tivemos 4 dos 5 indicadores apontando para o fechamento da agência, ou seja, é um valor que quanto mais próximo de -1, esse indicador realmente foi um dos mais fortes, porque foram 4 indicadores a favor do fechamento e apenas um para manter aberta. Já pegando o indicador aí da terceira linha, nós tivemos apenas 3 indicadores a favor do fechamento e 2 a favor de manter aberta a agência. Então, nessa relação 3 contra 2, e considerando os pesos, nós vemos que a indicação para fechamento das agências foi um pouco mais fraca, de 0,24, mas ainda assim, para todas essas agências, nós tivemos aí valor negativo, indicando a recomendação para fechamento das agências. E uma informação muito importante também que nós consideramos nessa análise foi nós não autorizamos o fechamento de agências, a não ser que haja pelo menos uma agência na sede do município. Não aconteceu isso em nenhum desses casos, tá? Para essas 8 localidades que nós estamos indicando a recomendação para fechar a agência, nós checamos e todas elas possuem agência de atendimento presencial na sede municipal, uma vez que nós sabemos da importância do atendimento presencial para muitas pessoas, principalmente aquelas que não têm acesso aos meios de atendimento remoto, não têm acesso ao aplicativo, a telefone. Então, para essa população é muito importante ter acesso aí à agência de atendimento presencial dentro do próprio município. E aqui gostaria de destacar algumas vantagens, um pouco do porquê que nós optamos por essa metodologia de análise. Primeiro, tem a questão da transparência. Como vocês viram, são critérios bem objetivos, são precisos e são critérios detalhados. Tudo isso torna o processo de decisão mais compreensível e transparente para todo mundo que está acompanhando. Essa metodologia também é bastante flexível. Como eu disse para vocês no começo, nós não tivemos todas as informações que nós gostaríamos para fazer essa análise, então, em futuras solicitações, nós podemos sim incorporar novos indicadores, novas informações para tornar esse processo decisório ainda mais robusto. E tem também a questão da eficiência, porque uma vez que a gente tem um processo que é padronizado e que pode ser ajustado ao longo do tempo, a gente torna o processo decisório muito mais eficiente.
E tem também o aspecto da equidade, porque nós não estamos tomando a decisão baseado no pedido de um ou outro prestador. É uma decisão que a gente pode tomar seguindo uma metodologia similar para diferentes pedidos do prestador ou pedidos para diferentes prestadores. E por último, nós zelamos aí também pela proteção dos usuários. E como vocês viram, um dos aspectos analisados que tem um peso considerável é a distância entre a localidade da agência que está sendo fechada e a localidade onde está a agência de atendimento mais próximo. Por isso, a gente está preocupado aí com o deslocamento que o usuário vai ter que ter até a agência de atendimento mais próximo. Isso também se reflete em outros indicadores que nós adotamos. Então, a proteção do usuário é algo também que nós sempre estamos considerando nos nossos processos decisórios. Por fim, o prestador também apresentou o passo a passo para um encerramento dessas agências de atendimento. Então, conforme apresentado na manifestação da Copasa, é um processo que, ao ser feito, ele vai ser realizado de forma gradual, criteriosa e planejada, com comunicação oficial às prefeituras municipais, com comunicação às localidades impactadas, e com um período de transição aí de 60 dias, sendo que durante esse período haveria o treinamento da equipe, a indicação para os usuários de pontos alternativos para o atendimento presencial e a indicação também de canais de atendimento remoto, nos quais as demandas apresentadas pelos usuários também poderiam ser solucionadas. Dito isso, qual que é a conclusão desse nosso estudo? Primeiramente, a gente reconhece que parte das justificativas para o fechamento das agências, ele carece de uma documentação técnica e de dados quantitativos que permitem aferir com maior precisão os impactos sobre a qualidade do atendimento, sobre a acessibilidade dos usuários e sobre a capacidade das agências do entorno de absorver essa demanda extra. Porém, são informações que, apesar de estarem ausentes, elas não impedem que a ARSAI faça uma análise para fechamento ou não. Só que em análises futuras são informações que nós esperamos receber dos prestadores. Uma outra conclusão é que, de fato, a maioria das localidades elas possuem baixo número de economias ativas e têm uma demanda pequena por atendimento presencial. Porém, em algumas delas, sim, os percentuais de atendimento eles são bem elevados, o que gera aí uma análise um pouco mais complexa pelo fechamento ou não dessas agências. Nós recomendamos, então, para a diretoria colegiada da ARSAI a concessão da anuência para o fechamento de 8 agências e recomendamos para a Copasa a revisão e a atualização do seu ficha eletrônico das informações referentes aos endereços das agências de atendimento presencial, porque durante o processo de análise nós tivemos dificuldade de consultar a localização precisa e exata dessas agências de atendimento presencial. Por isso, essa é a recomendação. E uma segunda recomendação do prestador é que seja disponibilizado também no ficha eletrônico a lista detalhada dos serviços oferecidos em cada canal de atendimento, seja na agência de atendimento presencial, seja no atendimento não presencial, WhatsApp, internet, no site e também no canal telefone. Finalizo aqui a apresentação e coloco aí para a apresentação da diretoria colegiada da ARSAI. Muito obrigado. Bom, Misael, eu agradeço pela apresentação e eu questiono a diretoria se teria alguma dúvida de algum dos diretores, algum comentário em relação à apresentação. Sem dúvidas por aqui, Steve. A apresentação muito Vai lá. clara, os detalhes, né, muito bem apresentados, inclusive agradeço e parabenizo a equipe envolvida na análise. Também sem dúvidas por aqui, Steve. Laura também? Também não tem comentários, não. Pode seguir. Então, partimos para votação em relação à indicação, né, da equipe técnica em relação à análise que foi feita para o fechamento das agências, se a diretoria estaria de acordo na forma proposta pela equipe no agora há pouco. Aí, começando com o Débora.
Obrigada, e eu estou de acordo com a recomendação da equipe. Samuel? Também estou de acordo com a recomendação da equipe, só fazendo algumas pequenas considerações. Eu acho que a primeira, de fato, é parabenizar a equipe técnica pelo trabalho. Acho que foi um trabalho muito bem feito, muito bem fundamentado. E queria só pontuar algumas coisas que eu acho que são importantes aqui nessa decisão. A gente entende, né, que a decisão ela é válida para o pleito atual, ou seja, o Misael já falou isso, eu só queria reiterar no voto para a gente ter registrado, né? Então, essa decisão é válida para o pleito atual. A gente tem aqui critérios objetivos e métricas, né, que obviamente podem vir a ser rediscutidas em momentos posteriores e preferencialmente de forma fundamentada em novos pleitos que eventualmente o prestador venha a apresentar, porque uma coisa é a gente avaliar o escopo de 18 agências, né? Outra coisa é a gente avaliar, por exemplo, todo o conjunto das agências do Estado e que o prestador atua. Então, são conjuntos diferentes de avaliações. Tem que estar muito claro que essa avaliação, ela orienta avaliações futuras, mas ela não vincula avaliações futuras, tá? E um terceiro ponto é, de fato, né, de que quando o prestador apresentar pleitos, que sejam pleitos correlatos, que ele eventualmente faça sua apreciação em cima da metodologia que a gente está dispondo agora e eventualmente traga contribuições fundamentadas e documentos fundamentados, se ele considerar que a nossa decisão é uma decisão que pode ser revista em outros pleitos futuros, para que a gente possa evoluir nessa nossa apreciação. Então, eu queria deixar isso registrado no voto, que eu acho que é uma coisa importante para a gente estar nivelado aqui, né, nessa decisão que vai sendo emanada. Então, nesses termos, eu manifesto aqui meu voto positivo, tá? Ok, Samuel, então passando para a Laura. Eu estou de acordo com a recomendação da equipe técnica e parabenizar a equipe pela metodologia apresentada. Ótimo, então fechamos aí com aprovação de forma unânime pela diretoria. Agradeço Misael, a equipe, Amanda, coordenadora. E como era pauta única, então encerra essa reunião da diretoria colegiada. Obrigado a todos.